No céu, reconheceremos nossos familiares? Essa é uma pergunta que muitos cristãos e não cristãos têm. É uma dúvida recorrente. Se na vida eterna, quando estivermos no paraíso celestial, se nós vamos encontrar os entes queridos que amamos aqui na terra. Então, vem com a gente, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sino de notificação que vamos tratar desse assunto hoje. Então, vamos lá. A ressurreição de Jesus é um modelo representativo de como será a ressurreição dos salvos quando ele voltar. Depois de ressuscitar, Jesus se encontrou com os discípulos, comeu com eles, permitiu ser tocado. Ao Jesus voltar, como está em João capítulo 14, versículo de 1 ao 3 e Apocalipse capítulo 22, versículo 20, seremos transformados e estaremos com ele em nosso próprio corpo. Isso pode ser aprendido de Lucas capítulo 24, versículo 36 a 43. Depois de ressuscitado, Jesus apareceu entre os discípulos e ao verem ficaram surpresos e acharam que estavam vendo um espírito ou fantasma. Mas Jesus perguntou aos seus discípulos: por que estão perturbados? E por que sob em dúvida ao vosso coração? Vede minhas mãos e os meus pés. Quem sou eu mesmo? Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como verdes como eu tenho. No caso, Jesus aqui estava falando que não era um espírito desencarnado, como muita gente pensa. A maioria dos cristãos pensa que a vida eterna será no céu, no paraíso, com corpos ou espíritos desencarnados. Porém, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia fala de corpos incorruptíveis, corpos transformados. As escrituras falam que a gente vai ter um corpo físico, porém incorruptível, diferente do corpo fraco que temos agora. Porém, não seremos espíritos desencarnados. Então, logo depois, Jesus mostrou as mãos e os pés, para eles verem que o Salvador era de carne e osso. E por não acreditarem, ainda pediu algo para comer. Os discípulos lhe deram um pedaço de peixe e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Sendo Cristo o primeiro dos mortos, o primogênito, como está em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, ou seja, o primeiro em importância. A ressurreição dele serve de modelo para a ressurreição de todos os justos. Assim como Cristo subiu para o céu com um corpo glorificado, também teremos um corpo glorificado, como está em Filipenses capítulo 3, versículo 20, para que possamos ter uma vida normal no paraíso, onde poderemos tocar as pessoas que amamos e até nos alimentarmos. Em Mateus capítulo 26, versículo 29, Jesus Cristo diz aos seus discípulos que não beberia mais do fruto da videira até que aquele dia em que iria beber novamente com eles no reino de Deus. Vemos claramente que no céu seremos pessoas reais e não espíritos desencarnados. Teremos corpos transformados à imagem do corpo glorioso de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Então, em resumo, sim, a resposta para esta pergunta, se conheceremos os nossos entes queridos e viveremos com eles, a resposta é sim, pois teremos um corpo glorificado. Você já pensou o quanto seria ruim se ao ir para o céu, para o paraíso, você abraçasse um ente querido e seus braços cruzassem o espírito da pessoa que tanto gosta? A vida seria muito triste. Damos graças a Jesus por seus planos para nós seremos muito melhores do que aqueles apresentados pelo espiritualismo. No caso que diz que seremos corpos desencarnados, a gente não ia ter aquela emoção de sentir o próximo, de tocar, de ter o tato. Então essa ideia de espírito desencarnados tem muito naquele filme Ghost, O Outro Lado da Vida, em que o personagem morre e aparece com um espírito, com a roupa do corpo material que morreu. Então tem toda aquela questão do intangível, do imaterial. Porém, a Bíblia não ensina isso. Ensina que teremos os corpos transformados na volta de Jesus, sairemos da sepultura os que estiverem mortos, os salvos que morreram em Cristo irão ressuscitar, e no abrir e fechar de olho o corpo será transformado do corrupto para o incorrupto, do fraco para o forte. Será um corpo mais forte. Jesus ainda disse: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Mateus capítulo 8, versículo 11. Então pense comigo, se iremos conhecer o céu, Abraão, Isaque e Jacó, é mais do que óbvio que reconheceremos nossos entes queridos. Esses fatos, tomar suco de uva e sentar-se à mesa
como Abraão, Isaac e Jacó, ensina que no céu ou na vida eterna iremos nos alimentar. Evidência clara que seremos seres reais e não espíritos. Além disso, a Bíblia diz que comeremos da árvore da vida, como está em Apocalipse, capítulo 22, versículo 2. Outro fato que nos leva a concluir que no céu seremos conhecidos é o de que Jesus, após a ressurreição dele, foi conhecido. Nós seremos transformados por Deus. Nosso corpo mortal se revestirá de imortalidade, como está em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 ao 53. Porém, nossa individualidade e personalidade serão preservadas. Para Deus não haveria graça alguma se nós não fôssemos nós mesmos. Ele nos ama do jeito que nós somos. Apesar de nossa individualidade ser preservada, nosso caráter será transformado em um caráter puro, mas isso não fará com que esqueçamos quem somos e quem são nossos familiares queridos. Não sofreremos nenhuma espécie de lavagem cerebral. Logo chegará o dia em que os mortos serão ressuscitados, como está em João capítulo 5, versículo 28 ao 29, e arrebatados para o céu. 1 Coríntios capítulo 15, 51 ao 53, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 18, onde poderemos viver de uma forma tão maravilhosa como jamais sonhamos. Portanto, não perca essa chance. Aceite a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, creia na morte e na ressurreição dele e entregue o seu coração a Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Isso está em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Fazendo isso, você estará se preparando para a eternidade. Então essa é a resposta para a pergunta, se nós conheceremos os nossos entes queridos na vida eterna. E a resposta é sim. Lá teremos o corpo glorificado, ressurreto e forte para podermos viver uma vida diferente em abundância, sem a presença do pecado e também da morte. Então, você assistiu esse vídeo até aqui. Peço que você compartilhe esse vídeo com seu amigo e também curte e deixe também seu comentário aqui abaixo, certo? E também se inscreva no canal e ative o sino de notificação para receber mais conteúdo da Palavra de Deus. Aqui nós falamos da Bíblia, das Escrituras Sagradas, tudo que está nas Escrituras. A gente não inventa doutrinas, falsas doutrinas e heresias. Vamos falar apenas do que está na Escritura Sagrada. Então, se você gosta, compartilha e que Deus abençoe a sua vida grandemente e até o próximo vídeo.